Olá, boa tarde. Boa tarde para quem estiver aí na gravação. Só relembrando aquele ponto que eu revisei no começo das apresentações em sala, que quem quiser a presença, no caso, quem está aqui vai receber o link da presença, e quem assistir aqui pela gravação e quiser ter essa presença computada, basta mandar um resumo lá até o próximo GED, da próxima sexta-feira, no caso. Então, próxima sexta-feira não, próxima sexta-feira não vai ter JET, porque na sexta-feira que vem vocês já vão ter abordado toda a unidade. Então a gente precisa aí que a professora dê continuidade para poder ter o JET. Então, vai ter um tempo aí maior, vai ser até o da outra sexta-feira, sem ser o da sexta-feira após o carnaval. Então a gente vai iniciar hoje a abordagem da unidade 2, parte um, 2 e 3. E a gente inicia aqui pela parte um. A parte um, essa parte introdutória, vocês irão abordar, mostra que vocês irão abordar perante toda a unidade 2, que é os artigos presentes na nossa Constituição Federal, o artigo 7º até o artigo 11º. Esses artigos são os chamados direitos sociais dos trabalhadores. São aqueles lá que a gente abordou lá nos princípios, também frisou, a professora sempre frisa nos princípios, que é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, onde ele veda que vocês tenham ali a abdicação de qualquer direito trabalhista, sendo ele de forma consensual, que é você concordando em abdicar daqueles direitos, ou sejam eles também em cláusulas ali contratuais, que às vezes você recebe ali um termo como qualquer outro termo que a gente recebe. A gente acaba ali tendo, por mais sejamos nós do direito, a gente acaba ali não observando todas as cláusulas, uma por uma. Eu digo isso por mim. Eu, assim, acabo, às vezes, pecando nisso. Não observo cláusula, e tenho pessoas também, acredito que tem pessoas também que não observam. Então, acaba assinando ali aquele termo imenso e lá tem, por exemplo, uma cláusula assim, é, eu aceito receber o meu pagamento atrasado depois do quinto dia útil. Não é permitido, porque também é uma seguridade da nossa CLT, dos nossos direitos trabalhistas, que o nosso pagamento seja após, aliás, no máximo até o quinto dia útil do mês subsequente. Então, se você concorda tanto consensualmente quanto no caso sem ser de forma consensual, que você esteja infringindo um dos direitos sociais, que é os direitos que a gente vai estudar agora, é totalmente vedado pelo nosso princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Só quem tiver qualquer dúvida pode perguntar, pode ligar o microfone, se quiser levantar a mãozinha também, fiquem à vontade. Então, os direitos sociais são normas constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos. Direitos que tendem a realizar e igualizar a igualização de situações desiguais. No caso, é a questão que a gente também estudou lá no princípio da proteção. Sempre vai ter essa linkagem com os princípios, porque são algo que é muito pertinente aí durante todo o nosso estudo da nossa disciplina. Então, o princípio da proteção veda exatamente isso. Ele quer ali atingir uma igualdade de direitos dentro da relação empregatícia, que é algo que a gente que já nasce desequilibrado, porque a gente tem um empregador que pode impor e a gente, entre aspas, só tende a aceitar. Então, os direitos sociais serão mais formas de garantir essa igualdade. E eles serão o abono de 40% do FGTS na demissão e seguro-desemprego, são formas, abono de férias e 13º aposentados, abono de férias e 13º, aí frisei de novo, acabei duplicando, licença maternidade de 120 dias e licença paternidade de 5 dias. Esse é um ponto importante de vocês lembrarem que a contagem é em dias. O pessoal costuma dizer aí que a estabilidade da gestante, aliás, a licença maternidade é de 4 meses. Não é 4 meses, até porque vamos supor aí que você tenha, porque o disparo dessa licença maternidade é o evento parto. Quando você tem o evento parto, inicia ali daquela contagem esse período de 120 dias. Então, e vai ter também um detalhezinho mais, quando vocês forem estudar na unidade 5, vocês abordam, que é a questão de quem tem ali um afastamento por parte de atestado. Mas eu não vou adiantar não, porque isso vai ser objeto de estudo de vocês na unidade 5. Então, essa contagem ela tem que ser em dias. A gente chama ali de licença maternidade, os 120 dias quando a mulher tem o parto. E se esses 120 dias, por exemplo, iniciar no dia 1º de janeiro, você vai pegar fevereiro, que não é um mês completo, que é um mês que tem 28 ou 29 dias. E aí só aí você já percebe que não é 4 meses. Então essa contagem tem que ser sempre em dias.
Isso já caiu, pessoal, em questão de, inclusive questão que eu já fiz também de trabalho para vocês, valendo ponto extra, que coloquei uma opção errada, que era 4 meses, e a pessoa marcou 4 meses. Algumas pessoas, não foi só uma. E eventualmente perdeu a questão, porque não é contagem feita em dias. Aliás, em meses, é em dias. E a licença paternidade, que a gente chama de vulgarmente de licença paternidade, mas não é uma licença, né? Vocês vão também estudar mais à frente que existem as formas de faltas justificadas. E essa é uma das faltas justificadas. São 5 dias que ali tem o nascimento do seu filho, você na função de pai, né? Então, essa não é tecnicamente uma licença, é ali uma falta justificada. E o direito à greve e à liberdade sindical. Então, vamos lá. Primeiro dos direitos é o direito à garantia de emprego. No caso aqui, a nossa Constituição, pessoal, ela não tem uma vedação à demissão. Ela é permitida, não existe uma garantia plena de direito ao emprego, no caso. Você tem garantias para que você não tenha uma eventual punição duplicada ou algo que saia mais, tipo assim, de qualquer forma para você. Ah, eu vou demitir aqui ele porque eu quero. E ele vai receber nada, vai sair como não frente está atrás. Então a Constituição assegurou para que não houvesse esse prejuízo por parte do empregado, já que o empregador pode decidir a qualquer momento, assim como você também pode decidir, que não quer mais trabalhar naquela empresa. Então, uma das principais garantias que houve, né, que a gente vai ver mais à frente, é a questão da multa rescisória, que o empregador tem que pagar ali uma multa rescisória quando ele lhe demite sem justa causa, quando não há nenhum justo motivo para que haja sua demissão. Então, o artigo 7º diz que são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem as melhorias de suas condições sociais, a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, no caso, vocês têm ali essa garantia, que é, no caso, a indenização compensatória, os 40% chamado do FGTS. O pessoal não utiliza o nome correto, diz 40% do FGTS, mas no caso ali você está diante de uma indenização compensatória, que a gente vai estudar mais à frente. Porém, a condição também, aliás, a Constituição ela não assegura de forma nenhuma aos que terão suas demissões com justa causa. Essas previsões legais são apenas para rescisões sem justa causa. Quando tem uma rescisão com justa causa, que são as que estão no molde do artigo 482, que são taxativas, ela tem que estar no 482. A demissão com justa causa tem que estar no 482. Não pode ser, ele não vai tirar da cabeça dele, o empregador, e demitir, isso aqui é uma justa causa, então vai embora. Não é assim. Ele tem que estar lá no 482. Se não tiver, não é não pode ser demitido. E lembrando também que vocês vão estar mais à frente que a demissão com justa causa, ela é a última ratio, né, pessoal? Última ratio, perdão. Ela não é ali a primeira decisão que o empregador deve tomar. Tem os seus métodos, tem ali a nossa advertência verbal, tem a advertência escrita, tem a suspensão, tem várias outras formas que ele pode realizar uma punição para o empregado que não seja a justa causa. Mas, quando ocorre a justa causa, o empregador não vai pagar nada ali de indenização compensatória. O empregado gerou um justo motivo e ele foi despedido, simplesmente. O empregador, a Constituição não assegura ninguém o empregado, no caso, desse tipo de demissão. A indenização compensatória ela tem lei específica, que é a Lei 8.036 de 90, que refrisa no seu artigo 18, parágrafo 1º, que na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada ao trabalhador no FGTS a importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Essa questão aqui é muito importante para vocês observarem o fato de que os 40% serão durante todos os depósitos daquela conta. Quem aqui já trabalhou de carteira assinada, já acessou lá o site do FGTS que tem, você vai ver que cada vínculo empregatício gera uma nova contazinha lá,
quando você tem lá, por exemplo, tem uma que você já encerrou, aí fica lá, conta encerrada, e tem um valor. No caso, abertura de um novo contrato de trabalho, abre-se mais uma contazinha lá no FGTS, e aí essa é a conta em que o empregador terá que depositar a importância de 8% todo mês em cima do salário. Então, esse depósito ele fica naquela contazinha específica. E quando se ocorrer essa demissão sem justa causa, vai ser os 40% em cima daqueles depósitos iniciados da data do seu início do contrato. Então é somente dentro daquele. Tem gente que acha que é tipo assim, ele terminou, porque quando a gente é demitido com justa causa, você não saca o FGTS. A FGTS fica presa. Só que fica na continha lá em que você teve aquele contrato. Aí tem pessoas que acham que os 40% vai ser em cima de todo o montante do FGTS. E não, você quando é demitido sem justa causa, você pode sacar todo o montante do FGTS. Porém, os 40% só é em cima daquela conta, daquele contrato de trabalho. Porque aí também o empregador tecnicamente seria penalizado por eventuais descumprimentos de contrato que não foram culpa dele. Então seria uma penalização por parte do empregador. Ele só tem que pagar a importância daquele contrato de trabalho. O que é o FGTS? O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o recolhimento de 8%, né, no caso, do salário bruto. A gente usa a palavra recolhimento, mas é muito importante vocês saberem disso, pessoal. O FGTS ele não é descontado do trabalhador. O FGTS é um depósito que o o empregador faz, tirando do bolso dele e colocando na Caixa Econômica Federal, na conta vinculada ao seu FGTS na Caixa Econômica Federal. O empregador não pode descontar o FGTS do seu salário. O que ele desconta do seu salário é o INSS e outros eventuais descontos autorizados por você. Porém, esse FGTS é tipo uma poupança que o empregador faz para você, para, no caso, eventualmente, houver ali a rescisão do seu contrato de trabalho sem justa causa, você ter ali um certo valor para você se manter e ademais, se você não conseguir um emprego, diversas outras formas de seguridade. Porém, não é descontado. Tem pessoas que acham que o FGTS é descontado da conta do empregado e ele não é. É importante até observar, porque se a empresa estiver fazendo isso, ela está cometendo ilegalidade. Não pode haver o desconto. E o FGTS, não sei se a Aline contou essa história para vocês, mas o FGTS ele partiu da estabilidade decenal. Antes da Constituição Federal de 88, o que acontecia? Tinha uma coisa que se chamava estabilidade decenal, que ela era a estabilidade vinculada ao tempo de empresa. Vamos supor, ela é decenal porque partir da dezena, é de 10. Se você tinha 10 anos em uma empresa antes da Constituição Federal, você se tornava estável naquela empresa. Você não podia ser demitido, mesmo a empresa sendo privada, entendeu? Completou 10 anos, não podia ser demitido, entendeu? Você gerava uma estabilidade de um estatutário, de uma pessoa que foi eleita em concurso público. Então, para acabar com a instabilidade decenal, veio o FGTS, que é o depósito que parte do empregador. Então ele tem ali aquele depósito por parte do bolso do empregador e retirava a estabilidade decenal. Por um tempo, quando foi criado o FGTS, ficou ali a cargo do empregado decidir. Quando o empregado iria ser contratado, o empregador chegava para ele e falava: "Ó, você prefere o quê? A estabilidade decenal ou o FGTS? Você vai escolher um dos dois." Só que aí depois foi definido que só ficaria o FGTS mesmo. A estabilidade decenal foi totalmente extinta. O FGTS ele é regulado pela Lei 8.036 de 90 e pelo Decreto 99.684 de 90 também. São leis bem importantes para vocês darem uma lida. Outra garantia de emprego é o seguro-desemprego, que é o seguro quando você tem ali a rescisão do seu contrato de trabalho, também sem justa causa, lembrando que vocês não... é porque isso muito específico para vocês saberem agora, pessoal. Quando foi a última unidade de vocês, acho que é a unidade 7, vocês vão estudar as rescisões do contrato de trabalho. Então vocês vão saber o que é na demissão sem justa causa, as verbas rescisórias que você tem direito, no distrato, que é o mútuo acordo, aliás, é o acordo que o empregado faz com o empregador.
Tem a questão também da demissão com justa causa. Tudo isso vocês vão estudar na unidade 7. Então, estou só passando por cima assim e falando alguns pontos, mas será objeto de estudo de vocês. E o seguro-desemprego é mais de uma dessas garantias, que é um benefício previdenciário. Ele não sai do bolso do empregador, ele sai da Previdência Social. E ele tem vários detalhezinhos lá, pessoal. Tipo, para você receber tanto a quantidade de parcelas, quanto o período de tempo em uma empresa. Entendeu? Então, tipo, essa solicitação ela não parte do empregado, do empregador. É tudo feito ali por conta do empregado. Ele faz no próprio site, ele recebe só uma viazinha do empregador para poder dar a entrada nesse seguro-desemprego, mas não tem nenhuma vinculação com o empregador. Eu coloquei um linkzinho, só para vocês clicarem nesse linkzinho preto aqui que tem no canto esquerdo, quando vocês estiverem com o slide, que vai direcionar vocês para o site da Caixa Econômica. Ele vai falar sobre os direitos que tem o seguro-desemprego. Entendeu? Então, tipo, todos os detalhezinhos lá que tem para você ter direito a esse seguro-desemprego estão lá nesse linkzinho que eu mandei, que eu anexei ao slide. Aviso prévio. Aqui está o pulo do gato, né? Que eu falei para vocês que normalmente é objeto de cobrança. Talvez a professora tenha até falado para vocês isso também quando ela falou sobre aviso prévio. O aviso prévio é o aviso de que o contrato irá se encerrar. Teve até uma pessoa que perguntou sobre, mas o funcionário comete um injusto motivo para ter o seu contrato rescindido durante o aviso prévio. Aí até ela me falou, não, vai ser demitido da mesma forma. Por quê? Porque o aviso prévio, o teu contrato não encerrou. É um aviso de que o teu contrato vai acabar. O empregador chega e fala, assina aqui, é teu aviso prévio. A partir de agora, tu vai ficar aqui por mais, um exemplo, 30 dias. Então tu tem esses 30 dias aí de aviso para poder tu ir atrás de outro emprego, para tu se ajeitar aí na tua vida, pagar umas contas. Então, tipo, é um aviso que o empregador dá, vai acabar o teu contrato. Dá teus pulos aí, tipo isso, entendeu? Então, ele dá um aviso. E a pessoa vai se organizar, ir atrás de outro emprego e ademais. Então, todos os direitos e os deveres estão vigentes durante o aviso prévio. O seu contrato não se encerrou, ele irá se encerrar. É bem importante o pessoal saber disso, porque tem gente que acha que, de aviso prévio aqui, vou bagunçar. Só que essa bagunça pode gerar para você uma justa causa e aí você vai sair com a mão na frente e outra atrás. E de sair com tudo, vai sair sem nada. Então, é um aviso de que o seu contrato por tempo indeterminado, lembrando que, obviamente, é um contrato por tempo indeterminado, eu não posso dar um aviso prévio para uma pessoa que tem um contrato que sabe que vai acabar, que é o contrato, por exemplo, de alta estação, que é um contrato utilizado nas áreas hoteleiras. Você tem um contrato ali de 90 dias. Se você tem um contrato de 90 dias, você já sabe o dia que ele inicia e o dia que ele termina. Então, não precisa te dar aviso prévio. Você já sabe que vai acabar. Esses contratos, esse aviso só é devido nos contratos por tempo indeterminado, que são os contratos que não têm um prazo de validade, ele só tem início e não tem fim determinado. Então, esses são os pontos aí que vocês devem observar na questão do aviso prévio. O contrato irá se encerrar e não se encerrou ainda. E a Lei 12.506 de 2011 refrisa sobre esse ponto que eu falei, que o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço na mesma empresa. O parágrafo único diz que o aviso prévio previsto neste artigo será acrescido de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até no máximo 60, perfazendo um total de 90 dias, até 90 dias. A gente vai calcular agora, aprender a calcular o aviso prévio. Aprender não, é refrisar, né? Vocês já aprenderam aí na sala de aula, acredito eu. Basicamente, é da seguinte forma, pessoal. O contrato de trabalho, toda pessoa que tem um contrato por tempo indeterminado, que é o contrato como eu citei, que não tem data de validade, que está sem ali uma data que irá se encerrar, ele até um ano ele vai ter direito aos 30 dias de aviso prévio. Quando a gente fala até um ano, eu estou falando em 11 meses e 29 dias, certo? Então, depende do mês. Se o mês for 31, o último,
11 meses e 31 dias. É até um ano, pessoal. Até. Quando ele completa um ano, ele já tem direito a 33 dias de aviso prévio. Porque, no caso, na lei que a gente acabou de ler, na lei 12.506, tem dizendo que é acrescido 3 dias a cada ano de serviço completo. Quando ele completa um ano, ele já tem direito aos 3 dias. Então, um ano, 30 mais 3. No caso aqui, no exemplo que eu coloquei, Pedro foi contratado na data de 10/1/2002 com sua CTPS assinada e todos os direitos de um empregado seletista. Na data de 10/1/2008, Pedro foi comunicado que a partir daquela data estaria de aviso prévio e o mesmo seria trabalhado. Diante do caso citado, quanto tempo de aviso prévio Pedro terá direito? No caso, o contrato dele iniciou na data de 10/1/2002 e se encerrou em 10/1/2008, totalizando 6 anos de serviço. Basicamente, vocês vão subtrair a data final, a que ele vai ser encerrado, com a data inicial, que deu 6 anos nesse caso. Esses 6 anos, vocês vão multiplicar por 3 e somar 30. É simples, pessoal. Vocês não vão tirar o primeiro ano, que é o maior nível de erro das pessoas. Por exemplo, o que o pessoal faz na prova que já fizeram na aula, principalmente no semestre passado, teve inúmeras pessoas que fizeram isso e que erraram. Pegaram o tempo de, por exemplo, aqui dele, que é 6 anos, e subtraiu o primeiro ano. Por quê? Interpretou a lei que a gente acabou de ler, a 12.506, como se é a partir de um ano, ou seja, aquele primeiro ano que ele completou não conta. Sendo que ele conta, como eu falei, o primeiro já tem 33 dias. O primeiro ano completo já é 33 dias. Então você pega ali os 30 dias que ele tem direito só pelo fato de ter até um ano, mais o tempo total que ele tem de contrato de trabalho. Nesse caso, 6 vezes 3, que dá 18, somado com os 30, que dá 48, que é o total de aviso prévio dele. Então não cometam esse erro de subtrair o primeiro ano, porque se vocês fizerem isso, vocês vão errar. E praticamente parece uma coisa. A Aline sempre coloca lá uma opção que é exatamente isso, que é tirando o primeiro ano. E aí o pessoal vai lá, faz a total convicção de que está correto, acha a alternativa, vai lá e marca. Então, erra totalmente a questão. A Aline não vai considerar o cálculo, galera. Você errou o item, ela vai zerar a sua questão. Até porque a prova não é de matemática, né? Então ela está considerando o cálculo. Então, ela vai zerar a questão de vocês se vocês tiverem esse tipo de erro. Então tá aí a fórmula, tá bem explicadinho no slide. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo como é feito esse cálculo. Eu vou também disponibilizar talvez alguma questão sobre. Aliás, acho que já botei nas questões lá. Ah, não, eu tenho um material. Vou mandar para vocês sobre questões também que envolvem cálculo de aviso prévio. E, por final, o aviso prévio ele só pode ser de 90 dias no máximo. 90 dias contando com os 30 que ele já tinha direito. Então, se vocês fazem um cálculo aqui, por exemplo, o cara tem 20 anos de serviço, 20 vezes 3 dá 60. Mais os 30 que ele tinha direito, 90. Limite. Se ele tem 25 anos, aí vocês vão somar, vai passar de 90. Não terá direito a esse tanto que passou de 90. Vai fechar ali nos 90 e acabou-se. É o limite total de tempo. Foi objeto de uma prova de concurso. Como eu coloquei aí, procurador do Estado de Minas Gerais, em 2023. De acordo com o disposto na Consolidação da Lei de Trabalho, sobre o aviso prévio, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Como eu falei para vocês, o contrato está vigente e ele pode sim ser demitido sem justa causa. Aliás, com justa causa. O contrato ele está valendo sem problema nenhum. Então ele foi sim demitido nesse caso aí. Se ele for demitido, ele vai perder o restante do prazo. Item 2. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre o empregado e o empregador, em caso em que é devido a metade do aviso prévio se indenizado. Aqui no caso,
ela já é bem mais específica. Eu coloquei para vocês mais porque é uma forma de provar o que realmente é cobrado nos concursos. Mas aqui já vai exigir um pouco de vocês da questão das formas de rescisão do contrato de trabalho, que é no caso quando é o distrato, que é o mútuo acordo entre o empregado e o empregador. 3. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Sim, aqui fala sobre a questão do aviso prévio por parte do empregado. Assim como o empregador tem que avisar que o contrato dele vai acabar, o empregado também tem que avisar. E se ele não dá esse aviso ao empregador dele, o empregador poderá descontar o período do salário em que ele não deu o aviso. Tipo assim, basicamente não é que ele desconta, ele só não paga. Chegou aqui no final, por exemplo, trabalhou 20 dias e avisa, ó, tô indo embora, foi embora. O restante do mês ele não vai pagar pra ti, obviamente. Ele vai pagar o teu direito adquirido, que foi aqueles 15 dias que tu trabalhou. Se não, entendeu? Ele vai embora e tu não paga o resto. Item 4. O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. Sim, se você tem horas extras ordinárias a serem pagos, elas irão também ser integradas no valor do aviso prévio, se indenizado. Então aí todas as alternativas estão corretas nesse caso aí da questão do concurso de procurador de Minas Gerais. E aqui a gente encerra a nossa unidade 2, parte 1. A gente vai agora para a nossa parte 2. Eu acho que a parte 1 é a parte mais extensa, se eu não me engano. Não me recordo. Mas a unidade 2 a gente inicia ela falando sobre os direitos relativos ao salário do trabalhador. Ele é bem extenso aí a quantidade de de incisos do nosso artigo 7º da Constituição. Pegar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais de 10 incisos aí, pessoal. Então, basicamente, a gente deve iniciar esse tópico falando sobre o que é salário. Que o salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Basicamente, é o principal, entre aspas, os motivos do empregado, perdão, de ele ter o contrato de trabalho, que é a sua contraprestação, ele receber ali o seu salário daquele respectivo serviço. E a remuneração, pessoal, não é a mesma coisa de salário. É muito importante vocês saberem diferenciar salário de remuneração também para questões de vocês mais à frente, inclusive acho que até nessa parte mesmo, falar sobre questão de insalubridade, cálculo de insalubridade e cálculo de periculosidade. Os percentuais, porque os percentuais se alteram. Alguns são em cima de salários, outros em cima de salário base, outros em cima de remuneração. Então, todos esses adicionais, eles serão em cima de algum tipo de cálculo específico. Por isso que é importante vocês saberem diferenciar o que é salário do que é remuneração. A remuneração é a soma do salário contratual, mensal, por hora ou por tarefa, com outras vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho. Ou seja, é toda a somatória ali dos débitos e dos valores e das vantagens dentro do seu salário. Então, você tem ali, por exemplo, salário base, mais adicional de insalubridade, mais adicional de hora extra. Todos esses adicionais irão contemplar a sua remuneração. Porém, só o seu saláriozinho base lá é o que é o termo salário, que é de fato está previsto no seu contrato fixo, que irá ser recebido aquele valor fixo mediante o seu serviço. Então, salário é diferente de remuneração. E o que compõe a remuneração? O salário bruto, o salário líquido, os descontos obrigatórios e os adicionais e descontos. Que é no caso também quando você tem os seus descontos, isso também irá ser objeto de composição na sua remuneração. Por exemplo, você tem um desconto do plano de saúde, você tem um desconto ali de um serviço de algo interno da empresa, por exemplo, que você utilizou e aí tem aquele desconto no seu salário. Tem o desconto também do auxílio transporte e os demais descontos que houverem ali no seu contra-cheque. Todos esses irão compor a sua remuneração, ou seja, a remuneração é a soma de tudo ali que tem dentro do seu pagamento. E já o salário é só aquele valorzinho específico em que você recebe por mês. Aqui eu coloquei um exemplo
um contra-cheque, que é, no caso, o oleorite, né, que se chama, até a nossa Constituição também chama ele de oleorite, se eu não me engano, e é uma das formas também de ser chamado contra-cheque, mais arcaica aí, né, mas também é uma das formas. Basicamente, o contra-cheque ele deve conter informações referentes a descontos, dados de pagamentos, cargos e dentre outros. O contra-cheque é uma forma de transparência do pagamento do seu salário, da sua remuneração. Então, ele terá lá a sua descrição bem bonitinha de como ele funciona, do que foi descontado naquele mês, do que não foi descontado, para poder você não estar sendo ali enganado. Eu coloquei até uma setinha ali, eu coloquei, não, perdão, na imagem tem uma setinha, dizendo que é o valor líquido. No caso aqui é o seu salário líquido, 1.618, que é depois de todos os descontos que ocorreram ali na sua remuneração, é o valor em que você sobrará, que cairá na sua conta. O valor total de vencimentos aqui, ó, é o valor da sua remuneração. Ou seja, a sua remuneração é esse total aqui, 2.035,89, que irá tá compondo todos os acréscimos, entendeu? Então é o valor total que está ali de modo geral no seu salário. E aqui o valor líquido é os pós-descontos, né? Aqui é o valor que entra e aqui é o valor que sai. Então, basicamente, essas são as formas de salário. O salário mínimo, ele tem um ajuste para preservar, assim, bem entre aspas, né? Para preservar ali o seu poder de compra, que é esse ajuste, ele é em cima do INPC. O artigo 7º, inciso 9, não, perdão, inciso 4º, frisa sobre o salário mínimo que ele deve ser nacionalmente unificado, que ele tem ali o seu ajuste para preservar essa tecnicamente, né? Porque a gente sabe que na realidade isso aqui não preserva nada. Mas esse ajuste, né, no caso, diz que deve ser em cima do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E teve recentemente um projeto de lei, ou foi um projeto de lei, foi algo, ou foi uma PEC, não lembro, que falou sobre o ajuste, né, que vai prefixar o ajuste, parece que é em 2,5%. Vou até pedir para a Aline depois puder passar para vocês, ela comentar sobre essa questão do ajuste, da limitação do ajuste. Então, basicamente, via de regra, é o INPC. Isso aqui também já foi objeto de cobrança em trabalhos, galera. Trabalhos de adicionais de pontos, né? Sobre o indexador. Porque o pessoal também tem o IPCA, e o pessoal acaba confundindo. O INPC, que é o de ajuste do salário mínimo. O salário mínimo não pode ser utilizado como indexador. Basicamente, a gente tem uma súmula vinculante aí do STF que diz que não pode ser utilizado como indexador. Basicamente, indexador é você utilizar o salário mínimo como uma forma de ajuste de algum tipo de conta. Por exemplo, você usa o salário mínimo para o ajuste da conta de energia. A conta de energia aqui vai subir 5% acima do ajuste do salário mínimo. Então, você não estaria preservando o poder de compra de ninguém, porque se uma conta vai subir acima do ajuste, você vai sair no prejuízo, né? É melhor que o salário não suba. Então, a súmula vinculante do TST, do STF, perdão, frisa que não pode ser utilizado como indexador o salário mínimo. Lembrando que salário mínimo, pessoal, é o mínimo unificado, normalmente ele utiliza. Mas também ele pode ser o mínimo, o seu mínimo. Então, se você tem ali um salário mínimo estadual, por exemplo, aquele vai ser o seu mínimo. Entendeu? Você não irá mais responder ao mínimo nacional. O mínimo nacional é uma garantia para que não sejam definidos vários mínimos aí abaixo dele. Então não pode ser abaixo do mínimo nacional. O mínimo nacional é o chão do chão, entendeu? Tipo assim, é o mínimo que ninguém pode passar abaixo dele. Mas a gente tem um salário mínimo da categoria, a gente tem um salário mínimo estadual, e esses salários são normalmente bem até mais consideravelmente mais altos. Se eu não me engano, são 5 estados brasileiros que têm salário mínimo estadual. Dentre eles São Paulo, acho que Paraná, Santa Catarina. São os que eu lembro de cabeça, assim. O de São Paulo, se eu não me engano, é 1.800 e alguma coisa. Era ano passado, né? Não sei se teve um ajuste agora em cima do ajuste do salário mínimo nacional. Então, tipo, já é um valor bem acima do salário mínimo nacional.
E aqui estão as opções de salário. No caso, pode ser o salário profissional, que é o salário determinado de acordo com a necessidade exigida pela função desempenhada, que é a súmula 358 diz que o salário profissional dos técnicos em radiologia é igual a 2 salários mínimos e não 4. Então, basicamente, ela é definida pela complexidade do que você desempenha. Esse é o salário mínimo profissional. A gente tem um piso da categoria, que ali é um piso para que todos daquela categoria recebam aquele valor mínimo. Categoria, normalmente ele não está falando, pessoal, de função, é de uma categoria. Por exemplo, categoria da saúde, aí todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, radiologista, médico, todos esses obedecerão aquele salário mínimo, entendeu? É de uma categoria geral. O artigo 511, parágrafo 2º da CLT, diz que a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situações de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas compõe expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Como eu falei, é tipo ali tudo dentro daquela similitude de condição de trabalho. No caso, eu usei uma área da saúde, mas pode ser também, por exemplo, uma área de turismo, uma área que contemple uma certa categoria que trabalhe basicamente ali em mesma condição. O salário estadual é outra forma, como eu citei, né? Tem alguns estados que possuem o salário mínimo estadual, que é um salário determinado pelo governador. O governador ele manda para a Câmara aprova e gera um salário mínimo estadual, que naquele estado aquele vai ser o mínimo. Então, todos ali, por exemplo, que tiverem o valor do salário mínimo, vai ser em cima daquele, no mínimo nacional. Quem percebe remuneração variável nunca poderá receber menos que o salário mínimo. Aqui estão para aquelas pessoas que recebem comissão. A gente tem pessoas que trabalham salário mais comissão e tem pessoas que trabalham só comissão. Tipo, acho que um exemplo aqui o pessoal da sapataria, de sapataria Casa Pia, essas coisas, sapataria nova, esses exemplos de sapatarias. Normalmente eles ganham por comissão, ganham por venda. Se eles venderem, eles ganham. E se eles não venderem, eles ganham também. Não existe esse negócio do empregador simplesmente deixar a pessoa sem remuneração pelo fato de não ter vendido, não. Eu acho que esse sai é mais caro para ele. Porque as pessoas ali que não têm a complementação do salário mínimo, essa complementação vai ter que sair do bolso dele. Ou seja, vamos supor que uma pessoa ali que venda, que trabalha vendendo só por comissão, ganhando só por comissão, venda só R$ 1.000 naquele mês. Então, e o salário mínimo dele é o mínimo nacional, que é 1.518, se não me engano, ou é 12. Ele vai ter que tirar aqueles 518 do bolso dele e completar aquele salário dele. E ele não vai poder descontar no mês subsequente ou então nos outros meses. Ele não pode descontar. A obrigação é inteiramente dele de completar aquele salário daquele empregado. Ou seja, basicamente ninguém pode receber menos que o mínimo, pessoal. O artigo 78 da CLT refrisa esse ponto, que o mínimo é o mínimo mesmo. Parágrafo único do artigo 78. Quando o salário mínimo mensal do empregado, a comissão ou que tenha direito a percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente ao título de compensação. Basicamente o que eu falei, ele não pode descontar de forma nenhuma. 13º salário. Aqui é o 13º, é aquele salário extra do final do ano, que é a pessoa trabalha 12 meses, recebe seus 12 meses de salário, mas também tem um salário ali extra, que é o 13º salário. Ele é regido por lei e tem as datas de pagamento. A primeira parcela, ela tem que ser obrigatoriamente paga até o dia 20, até o último dia de novembro. Então, o empregador tem ali até esse dia para poder efetuar o pagamento da primeira parcela. E a segunda parcela, ele tem até o dia 20 de dezembro. Chegou ali até o dia 20 de dezembro. Se ele não tiver pagado a primeira parcela, por exemplo, ele pode pagar integralmente até o dia 20. Então, esse é o limite máximo de pagamento do 13º salário. A Lei 4.090 de 62
fala sobre a questão da proporcionalidade no artigo 1º, parágrafo, parágrafos 1º e 2º, que diz que a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço do ano correspondente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. Ou seja, para receber o 13º salário, você terá que ter trabalhado 15 dias de cada mês, no caso, né, por exemplo. Então, por exemplo, você entra na empresa em janeiro e você... Janeiro não estava no final do ano, né? Entrou ali em agosto. E o 13º é pago todo final de ano nessa empresa. Bom, o empregador paga na integralidade, ele paga no dia 20, mas paga todo o valor. Então, você vai receber na proporcionalidade de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5/12, que é o período em que você trabalhou ali, os 5 meses que você trabalhou naquela empresa. Então, será devido na proporcionalidade. Não é tipo assim, o empregador entrou ali em novembro, trabalhou um mês e recebe o valor do ano todinho. Não é isso. Você recebe na proporcionalidade. Se você trabalhou o ano todo, você vai receber um saláriozinho ali completo. Mas quem trabalha na proporção recebe na proporção dos dias, dos meses trabalhados. Adicional noturno. Aqui é outro ponto também bem importante, a questão do adicional. O adicional ele é contado a partir das 22 horas. Então, todos que trabalham ali a partir das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte terão ali no mínimo 20% do valor superior ao diurno. Ou seja, vamos supor que a pessoa receba ali R$ 100 por hora no serviço de dia. Essa pessoa receberá 120 pela hora dela no horário noturno, porque ela terá esse adicional de no mínimo 20% da hora normal. E também tem o período deles computados ali em menos tempo. A hora noturna ela é de 52 minutos e 30 segundos. Então, se você for observar ali, entre esse período de 22 horas e 5 horas da manhã, o horário computado é de acordo com esse cálculo, de 52 minutos e 30 segundos. Então, você tem ali 7 horas vezes 60 minutos, que é igual a 420 minutos. E 420 minutos dividido por 52,5 dá igual às 8 horas de trabalho. É um cálculo até parece meio estranho, né? Você fica olhando assim, rapaz, acho que eles trabalham menos. Mas quando você vai calcular, fecha as 8 horas certinhas. Lei número 5.889 de 1973. Aqui no caso vai ditar sobre o âmbito rural. O âmbito rural ele tem um percentual acima do âmbito urbano. Esse percentual não é de 20%, é de 25%. Então, no caso lá que eu citei, o horário de trabalho da pessoa no diurno é R$ 100 a hora. No âmbito rural, vai ser de R$ 125. Porém, entretanto, todavia, lá não vai ter esse cálculozinho de horas calculado em 52 minutos e 30 segundos. Ele vai ser o horário normal, 60 minutos, 60 minutos. E também vai depender do ambiente que você trabalha. Se você trabalha na pecuária, não vai ser de 22 às 5. O horário vai ser de 20 às 4. E se você trabalha na lavoura, vai ser de 21 às 5. Ou seja, se você trabalha com planta, como a Aline deu exemplo, você recebe entre 21 e 5. Se você trabalha com gado, entre 20 e 4. Então é uma forma mais de vocês decorarem aí essa diferença de tempo e de ambiente também. Proteção salarial. A proteção salarial diz que não há tipificação de retenção dolosa. Aqui no caso é para quem retém, para o empregador que retém o pagamento do seu salário. Não há uma tipificação, não existe ali um crime determinado. A pessoa reter o seu salário é uma forma de crime. Então, no caso, há o enquadramento pelo habeas corpus do STJ, enquadrou, diz que não concorda, no caso, né, perdão, esse enquadramento na apropriação indébita, porque tinham alguns doutrinadores que defendiam que quando o empregador retesse esse salário do empregado, havia ali uma apropriação indébita por parte do empregador.
Só que o STJ, no habeas corpus aí, no número HC, perdão, número 177.508 da Paraíba, disse que não era mantido como uma retenção dolosa essa apropriação indébita. Então, esse julgado aí do STJ pôs fim a essa parte doutrinária que dizia que era uma forma de apropriação indébita. A jurisprudência aplica danos morais como forma de suprimir a ausência legislativa, ou seja, quando você tem essa retenção e você entra com a ação ali na Justiça do Trabalho, você tem ali uma aplicação de danos morais para poder sanar essa ausência normativa. Ou seja, como não tem uma tipificação, eles usam essa forma como um meio de dizer assim, tá, aqui vai ser uma forma de punição, já que não tem uma punição prevista no nosso ordenamento para esse tipo de retenção. A intangibilidade salarial é basicamente, vocês viram isso lá também, a questão dos princípios, né? Não há ali uma dos direitos, a intangibilidade aliás, a indisponibilidade dos direitos. Então, esse desconto que ocorreria, o desconto seria uma forma de lesar o salário mínimo da pessoa. Então, o empregador não pode, de forma nenhuma, efetuar descontos no seu contra-cheque, no seu salário, sem houver a sua ciência ali. No caso, se você não está ciente daquele desconto, se você não concordou com aquele desconto, ele não pode ser feito de forma nenhuma. E o parágrafo 1º diz que, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordado ou na ocorrência de dolo do empregado. Aqui, no caso, é para o desconto por parte do empregador em situações que há um dolo do empregado ou então houve um acordo com eles ali no ato da assinatura do contrato. Por exemplo, você trabalha com uma empresa de molde de vidro. Aí você assina lá um termo no seu contrato dizendo, ó, vai haver um desconto por parte do empregador se houver quebra de um percentual de vidro ali. Então, essa concordância ela é legal. E também quando houver dolo do empregado. Por exemplo, ele pega lá, chega lá, taca uma vidraça no chão, quebra ela por totalmente vontade dele, por dolo. Ele vai sim ter também o desconto efetuado no seu pagamento, sem problema nenhum. E a súmula 342 do TST reitera o fato abordado no artigo 462 da CLT. Inciso 9. Inciso 9, né? Inciso 11º. A participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa conforme definido por lei. Aqui, no caso, é o famoso PL, que é a participação nos lucros, que é uma disponibilidade que tem na Constituição, porém não são todas as empresas e as empresas não são obrigadas a fazerem esse tipo de participação nos lucros. A gente parte do princípio de que o empregador ele não passa para você um prejuízo que houve na empresa. Então ele não é obrigado a passar o lucro para você. Você não tem ali descontado no seu salário, a empresa aqui foi mal esse mês, eu vou descontar aqui R$ 100 do teu salário para poder reparar esse dano da empresa. Não é. Esse prejuízo ele é totalmente em cargo do empregador. Então ele não tem obrigação nenhuma de te passar uma parte do percentual dos lucros. Eles passam isso como uma forma de incentivo, uma forma de produzir ali boas maneiras, entre aspas, na visão da empresa, né? Até a empresa que eu trabalho também está passando por período de PL, ela foi homologada no ano passado, e aí vai até junho agora desse ano. Se bater o percentual de lucro, a gente vai ganhar uma participação na empresa. Então, o empregador ele pode, e ele, aliás, é garantida essa possibilidade, mas ele não é obrigado de forma nenhuma a fazer esse tipo de participação. O salário família é o salário, no caso, para quem tem ali dependentes menores de 13 anos. É um adicional que tem ao seu salário de R$ 65, agora em 2025, com mais ajuste de salário, ele é de R$ 65 por indivíduo. Então, se você tem ali, por exemplo, 5 filhos, vai ser R$ 65 por cada 5 filhos. Então, mas existe uma vedação ao limite de valor. Quem recebe até R$ 1.906,04 não vai ter, pode ter esse adicional de salário família. Quem recebe ali a partir de 907, aliás, 906,05 passou 1 centavo, já não tem mais direito a perceber esse salário família, esse adicional no valor do seu salário. Ele é regido por lei, né, no caso,
os artigos 65 a 70 da Lei 8.213 de 91. E deve haver a prova da filiação. No caso, as empresas exigem normalmente, quando você entra, você leva ali a certidão de nascimento dos seus filhos, algo que comprove que realmente os seus filhos estão ali. Aliás, se você tem filhos menores de 13 anos. Aí eles fazem já o adicional diretamente no seu salário. E ele é de origem previdenciária. Não paga nem um pacote de fralda, literalmente. Não paga nem uma lata de leite, dependendo do leite. Mas é isso aí. E também é vergonhoso o valor. Tipo, dizer que uma pessoa que recebe R$ 1.900 não precisa porque recebe um valor altíssimo, né? Até porque R$ 1.900 no Brasil é um horror de dinheiro. Então chega a ser ridículo. E foi até um ajuste assim, mais ridículo ainda. O ano passado era de R$ 62,04. Aí foi para 65 agora. Aí vai ver, o pacote de fralda subiu R$ 30 e a lata de leite subiu 50. Então, tipo, não ajuda em nada mesmo, literalmente. Adicional de horas extras. O adicional de hora extra é de no mínimo 50% ao valor da hora normal. Então, de no mínimo, pessoal, vocês sempre observam esses pontos que fala, sempre a CLT vai dizer no mínimo, então, ou superior. Então, tipo, são formas de dizer, porque a gente já viu que tem os acordos coletivos e as condições e as convenções coletivas. Então, elas podem se negociar números superiores aos previstos na CLT. Então, não é porque está dizendo que é no mínimo 50 que obrigatoriamente eu vou receber 50. Se a minha convenção quiser renegociar os 100%, ela pode sim, sem problemas nenhum. Então, no caso, no mínimo. O artigo 59 da CLT, no parágrafo 1º, revisa esse ponto, que é no mínimo 50% da hora normal. Então, no caso, vai ser aquele mesmo cálculo, por exemplo, você vai pegar o valor, para você ter esse valor. Qual o valor da minha hora, Vitor? Você faz o seguinte, você pega o valor do seu salário, divide ele por 30, aí você vai ter o seu valor diário e divide ele por 8. Quando você divide por 30 e por 8, você tem o valor da sua hora. Então, essa hora vai ser acrescida de mais 50% dela. Ou seja, se você divide esse valor, por exemplo, chegar a 100, que é uma maravilha a pessoa que recebe R$ 100 por hora, assim. Então, 100, você vai ser somado a 50% desse valor. Então, tecnicamente, a sua hora extra vai ser R$ 150. Entendeu? 50% do mínimo da hora normal. E o parágrafo 2º diz que pode ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia. Aqui, no caso, pessoal, é o banco de horas. A gente também tem a possibilidade, dentro do nosso ordenamento, do banco de hora. No caso, lá na empresa que eu trabalho, é banco de hora. Então, toda essa hora extra que você faz, tanto a hora extra quanto trabalhar em feriados, por exemplo, entra para o seu banco de horas. E aí você compensa em um dia depois, que também será uma compensa que melhor atenda ao empregador. O empregador que vai dizer ali o dia que você vai compensar, não é você que escolhe, não. E respeitará o limite de máximo de 10 horas diárias. O que é esse limite máximo? Você terá que fazer no máximo 2 horas extras. Por quê? Seu horário normal de trabalho é de 8 horas diárias. Se você faz 2 horas extras, vai para o banco, tranquilo. Passou dessas 2 horas, que nem pode, né, na teoria, ele já tem que ir diretamente para o seu salário. Não pode ser acrescido de mais tempo assim do que essas 2 horas permitidas. Adicional de insalubridade ou periculosidade. O adicional de periculosidade é de 30% do salário. É aqui o ponto em que eu falei para vocês lá da observação, que é a periculosidade, por exemplo, é em cima do salário, que é o salário base, e o insalubridade é em cima do mínimo. Então, vocês têm que observar esse ponto de diferenciação, para que vocês não errem em uma eventual questão de prova. Então, o periculosidade vai ser de 30% em cima do salário. E o de insalubridade vai ser de 10, 20 e 40%. Esses 10, 20 e 40% é de acordo com o grau, entendeu? Então, o grau de insalubridade, tem a legislação. No caso do banco de horas, não tem hora extra, não. No caso, não, a Arimatea. Tipo, por exemplo, tu chegou aqui, chegou na empresa, trabalhou hoje, né?
Você trabalhou 2 horas extras, vai cair as 2 horas extras lá no teu banco. Agora, se quando o banco ele tem um limite mínimo que é de 1 ano, aliás, limite máximo, perdão, de 1 ano, que pode ser negociado por menos tempo em acordo com a convenção coletiva. Mas, via de regra, ele é de 1 ano. Então, vamos supor, o empregador passou ali 1 ano coletando essas 2 horas extras no dia, então, ele vai lá e soma, e no teu pagamento, quando ele fecha o banco de horas, chama-se vulgarmente de fechar o banco de horas, vamos supor que tu tem lá 20 horas. Agora, essas 20 horas que tu tem dentro do banco, elas vão ter que ser pagas acrescidas de no mínimo 50%. Porém, a acumulação ali delas no teu banco de horas, ela só vai entrar realmente o que tu fez. Ela não vai entrar com percentual extra, não. Até porque ele fica difícil de calcular, né? Tipo, 50% de 10 minutos. Ela tem que, tipo, aumentar 5 minutos. Então não tem esse adicional, não. É entre o valor nu e cru mesmo. Tirei a tua dúvida aí, Alimanter? Show. Então, voltando, periculosidade 30% em cima do salário base, insalubridade 10, 20 e 40% em cima do salário mínimo. Lembrando aqui, pessoal, é o mínimo, o seu mínimo. Se for o mínimo estadual, mínimo estadual. Se for o mínimo profissional, mínimo profissional. Não é em cima do mínimo nacional, não. Proibição de diferenciação salarial. Aqui no caso, é a Lei 9.029 de 95, proíbe a exigência de atestado de gravidez para a contratação. E a Lei 7.854 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência. Aqui no caso é porque a Lei de apoio à deficiência vai dizer um percentual mínimo que a empresa precisa de acordo com a quantidade de funcionários para ter um percentual de, de pessoas com deficiência. É exigido por lei que a empresa tenha um percentual dessas pessoas de acordo com o seu total de funcionários. E a Lei 9.029, ela proíbe a exigência de atestados, assim como também proíbe a exigência de exigência não, perdão, a diferenciação salarial por virtude de sexo, idade ou cor, ou de eficiência e ademais. Não existe essa diferenciação por conta desses quesitos. Existe a diferenciação técnica, por desempenho de função. Agora, por conta desses quesitos especificamente, não podem ser. E a lei também exige a exigência de teste de gravidez. Tem algumas empresas aí que ainda fazem, parece piada, mas fazem, a exigência de que a mulher comprove com o teste de gravidez ou com o exame de beta-HCG dizendo que ela não está grávida. Até porque se ela entrar na igreja, na empresa grávida, ela tem ali direito também à estabilidade. Então a empresa não pode exigir de forma nenhuma, porque isso é uma forma de querer burlar a estabilidade da empregada gestante, que não pode ser burlado. E a gente finaliza a unidade 2, parte 2. Ficou um pouco extensa aí, né? Pode falar, Alexandre. Pode ficar à vontade. Alexandre, perdão. Pronto, liberei, estava mutado. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei com uma dúvida ainda com relação às horas extras. Hum. Esse prazo de 1 ano, ele conta 1 ano a partir daquele dia que eu fiz aquelas horas extras ou inicia no começo do ano, termina no final, tem algum prazo especificado desse 1 ano? No caso, esses prazos, o Alexandre, eles são regidos por acordo com a convenção coletiva. Porque existe, como está falando, né? Não tem sentido ser partido de um início de hora extra. Até porque vamos supor que tu entra ali na empresa há 1 ano. Aí, tipo, já vai ter alguém que vai entrar um mês depois de ti. Então, tipo, vai ficar sempre essa bagunça. Ah, quando é que começou a de tal pessoa? Ah, quando é que começou a de tal pessoa? Então, não. Quando houver a convenção ou o teu acordo coletivo, ele vai determinar a partir do início daquele acordo a valer o tempo do banco de horas. E aí, esse acordo, ele respeitará o limite máximo de 1 ano. Ele pode ser negociado de menos. Ele pode dizer assim, vai fechar a cada 6 meses. Pode, tem problemas. Ele não pode passar de 1 ano. Mas vai ser contada da data em que houver aquele acordo ou aquela convenção coletiva. Respondi a tua dúvida, Alexandre? Show, é isso aí. Então vamos lá para a unidade 2, parte 3. Ela é a mais curta de todas. Então a gente já está finalizando, está ficando um pouco extensa aí, mas vai dar certo. Repouso semanal remunerado. É o nosso descanso semanal, pessoal. É a nossa DSR, a nossa folga aí chamada, né? Será um período de 24 horas consecutivas entre um turno e outro de trabalho.
Então, é ali o descanso em que você tem ali para poder repor as suas energias. E esse descanso, ele é preferencialmente aos domingos. É preferencialmente que a gente sabe que a maioria das empresas não é aos domingos. A gente tem várias inúmeras ainda que são, mas a maioria não é. Então, ele é preferencialmente e não obrigatoriamente. A Lei 10.101 de 2002 dispõe sobre os trabalhos aos domingos. Diz que fica autorizado as atividades de comércio em geral, observada a legislação municipal. Parágrafo único diz que o repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo, respeitando as demais normas de proteção do trabalho ou outras a serem estipuladas em negociação coletiva. E o artigo 6º diz que é permitido trabalhar em feriados nas atividades de comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva e acordo de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30. Então, basicamente é assim, você pode trabalhar aos domingos, desde que tenha ali a convenção coletiva, dizendo que você pode trabalhar aos domingos, e que esteja dentro de umas atividades de comércio que são permitidas, e os trabalhos aí em feriados também são permitidos desde que estejam dentro da convenção, um acordo coletivo. Basicamente é uma taxatividade bem específica. Mas são muitas empresas que estão autorizadas aí a trabalhar nos domingos, principalmente a classe hoteleira, classe de supermercados, e funcionam todos os dias, ininterruptamente. Remuneração do repouso semanal. Aqui no caso fala sobre as faltas, pessoal, que a Aline citou com vocês também, que é outro objeto que normalmente também é cobrado em prova, pessoal. É um dos pontos que é bem pertinente, sim, em cobrança de provas. Então, quem falta injustificadamente perde o direito à remuneração da DSR. Lembrando que é uma falta injustificada. Uma falta justificada não permite o desconto em nada para você. Você vai receber normalmente, sua falta foi justificada. E o artigo 6º da Lei 605 de 49 diz que não será devida a remuneração quando, sem motivo injustificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente seu horário de trabalho. Então, aqui no caso, eu coloquei um mapazinho assim do lado para a gente, um calendáriozinho para vocês calcularem. Mas basicamente é assim. Eu coloquei aqui. O empregado foi na primeira semana. Na segunda foi na terça, foi na quarta. E na quinta ele faltou injustificadamente. Então, o descanso semanal dele vai acontecer. Normalmente, a pessoa não perde direito ao seu descanso. Ela perde direito à sua remuneração. O descanso é DSR, descanso semanal remunerado. Entendeu? Então, o que você vai perder é a remuneração. O descanso ele permanece. Então, basicamente, aqui ele iria folgar no domingo, folga no domingo normal, mas não recebe. Então, aqui, se fosse só essa semana de falta, ele teria 2 dias descontados, que é o dia da quarta-feira e o dia do descanso semanal remunerado. Na segunda semana, eu coloquei aqui outro exemplo, mas com 2 faltas injustificadas. Então, aqui ele vai ter 3 dias descontados, que é os 2 dias das faltas, mais o DSR. Lembrando, pessoal, que você só tem um DSR na semana. Então você só vai ter aquele desconto, você só vai perder aquele dia. Não pode ser tipo assim, ele faltou 4 dias, aí vai descontar um DSR de cada mês, mas foi na mesma semana que ele faltou os 4 dias. Não existe. O descanso semanal ele é por semana. Então, se ele faltou, vamos supor, foi 4 dias e faltou, aliás, faltou 4 dias, só foi 2. Mesmo assim, ele só vai ter um dia de desconto, entendeu? Do DSR, porque só tem um DSR na semana. Então são descontados as faltas, os dias faltados, mais o DSR. Então, nesse caso aqui, vamos supor que na totalidade, ele teria descontado 3 dias de descontos de faltas injustificados e 2 DSRs. Então, ele teria 5 dias de descontos no salário dele. Basicamente, é isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Isso aqui, a cálculo de desconto de, FT, de falta injustificada? Se alguém tiver aí, pode falar. É importante todo mundo sair sabendo desses cálculos. Então vamos para frente. Férias anuais. E o direito às férias, que é férias que serão acrescidas de 1/3 a mais do salário. Então, no caso, você tem direito às suas férias anuais, se passada do seu período concessivo e aquisitivo. O período aquisitivo é o período em que você recebe direito a ter as suas férias, que é quando você completa 1 ano de carteira daquela empresa.
de contrato daquela empresa. E o período concessivo é o período em que o empregador terá para ceder as suas férias a você, que é o período de 11 meses e 29 dias após o término do período aquisitivo. Ou seja, vulgarmente, o empregador tem 1 ano, 11 meses e 29 dias para ceder as suas férias. E essas férias será no período em que melhor atender os interesses dele. Quem decide o período das suas férias é o empregador. Agora, a questão da divisão das férias, as férias elas podem ser divididas, mas essa divisão ela terá que haver a sua concordância como empregado. Se o empregado não concorda com o fracionamento das férias, nada a se acontecer. Você vai receber os 30 dias normais. Mas se você concorda, terá que receber, aliás, terá que obedecer o parágrafo 1º do artigo 184 da CLT, que diz que as férias poderão ser usufruídas em 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser menor que 14 e os demais não poderão ser menores que 5. Então, como os exemplos aí abaixo eu coloquei, ó, ele tirou 14 dias, mais 6 dias, mais 30 dias, dá igual a 30. Mais 10 dias, perdão, dá igual a 30. Obedeceu, porque um foi de 14 e os outros não foram menores que 5. O de baixo também, tirou 5 dias no primeiro, 20 mais 5. Obedeceu, 30 dias certinho. Os outros não obedeceu, porque ele tirou 2 de 14 e um de 2, um menor que 5. Outro, 2 de um de 16 e um de 10, só que um foi de 4, foi menor que 5. Então, não existe uma ordem. Não, ele tem que tirar primeiro de 14. Ele tem que tirar o primeiro de 5. Não. Ele pode ser em até 3 períodos e um deles não pode ser menor que 14 e os demais não menores que 5. Mas não existe uma ordem desse tempo, desses períodos. Licença a gestante. Aqui no caso foi o que eu falei mais à frente, né? Do caso da licença maternidade. A empregada gestante terá o direito de licença de 120 dias, sem prejuízo do emprego e salário. Quando a empregada ela está gestante, quando ela tem um parto, o evento parto, dispara a licença maternidade. Então ela terá 120 dias de licença, 120 dias contínuos, né? E não terá prejuízo do salário, receberá o salário, só que esse salário, pessoal, ele não sai do bolso do empregador, ele é um benefício previdenciário. Então, mas o que acontece? Como a licença maternidade ela é uma coisa imediata, né? Ela precisa alimentar a criança, o que acontece normalmente? O empregador paga do bolso dele os 120 dias, vai pagando, né, mês a mês, e depois a Previdência Social paga ao empregador. Entendeu? Normalmente é o que ocorre, para poder não haver. Porque a gente sabe que previdência, pessoal, tem gente que se acidenta, passa 6 meses fora da empresa, vai receber os 6 meses quando tá voltando para trabalhar, entendeu? Então, tipo assim, já pensou isso aí na gestante? A pessoa tem que alimentar o filho, passa os 4 meses em casa sem receber o valor. Então, o empregador paga esse valor e aí, consequentemente, depois ele é ressarcido pela Previdência Social. E o artigo 392 diz que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial terá os mesmos direitos. Adotor tem os mesmos direitos, recebe 120 dias, sem problema algum. E o parágrafo 5 diz que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará na concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões do empregado ou da empregada. Ô Ítalo, tu manda mensagem lá para mim que eu te mando o link da presença, certo? Já vou encerrar. Então, vamos à frente, pessoal. E, por fim, esse aqui é o último tópico, licença paternidade, que é o que eu falei para vocês, não é uma licença, é uma falta justificada. O empregado pode se ausentar por aqueles 5 dias, que é o período, mas vai sair do bolso do empregador mesmo. O empregador que vai pagar para ele vai ser um tipo de falta justificada. Não há um benefício de origem previdenciária. Se trata de uma falta justificada. Anteriormente, ele era de um dia, pessoal. Antes da Constituição, ele era de um dia, que era só para o pai registrar o filho. Esse dia ele ia lá, registrava o filho, acabou, se voltava para trabalhar no outro dia. E por fim, a aposentadoria, que é de natureza presidenciária, que é ali o término da sua vida profissional. Você terminou, trabalhou, teve todo um período bem extenso de trabalho, chegou ali na sua fase idosa e você vai ter direito ali ao seu pagamento da aposentadoria pela Previdência Social. E a gente finaliza aqui, pessoal. Foi bem extenso o GED até. E eu vou aqui estar enviando para vocês o link da presença no chat. Se vocês puderem clicar. Para quem ficou aqui na gravação até o final, agradeço aí, um excelente final de semana.